Bem, chegou o momento em que vocês tanto gostam, que é a presença do Ciro Lilla, dona da Mistral, a maior importadora de vinhos do Brasil. Hoje o nosso assunto é instigante. Nosso assunto é champanhe. E eu estou vendo o Ciro, já está lá na operação de abertura. Que champanhe que você está abrindo, Ciro? Eu estou abrindo o Boulanger Brut. Boulanger é um dos melhores produtores da champanhe, um produtor pequeno. Boulanger. Isso, você vê que eu estou abrindo sem estourar. Você está abrindo sem estourar. Porque é perigoso. Você tem que sempre tomar muito cuidado. Que pressão! É, muita pressão. Agora, falando em pressão, me contaram que certa vez, não sei se é verdade ou não sei se é comum, o senhor estava abrindo um champanhe e a rolha estava com uma pressão tão forte que bateu no olho dele e ficou cego. Mas muita gente já ficou cega de um olho pelo estouro do champanhe. Você tem sempre que manter um dedo sobre a rolha para não atingir o seu olho. Aí você põe um pouquinho. Espera aí. A pressão tem a ver com qualidade? Não. Nada. Não. Isso aqui é uma dica. Você põe um pouquinho, depois você põe o resto, aí não enche de espuma. Primeiro... Você põe um pouquinho. Depois você põe o resto em cima. Depois você completa. Agora, Esse champanhe é do 007. é a champanhe que aparece nos filmes Todo do filme, James Bond. Em algum momento aparece o James Bond com o champanhe. Eu brinco que pelo menos uma coisa que o James Bond faz, eu também faço, que é tomar Boulanger. Viva! Saúde. Viva vocês também. Boulanger. Viu? Bom, champanhe é famoso há décadas, não é? Esse champanhe é servido há décadas nos casamentos reais e da coroa britânica. Era sempre o Boulanger, que é importado pela Mistral, e no último casamento, o príncipe William foi uma Port Roger, que também é importada pela Mistral. Eu costumo brincar que a Mistral tem muito prestígio com a Casa Real Britânica, né? Agora, a abertura do champanhe é um ritual que todo mundo gosta de ver. A abertura com sabre. É bacana? É correto? Não tem o perigo de algum estilhaço de vidro entrar? Se você souber fazer, não tem perigo, mas eu não recomendo que a pessoa vá tentar em casa. Primeiro que você por acaso não tem um sabre aqui, né? Pois é, antigamente todo mundo andava com sabre. E sabendo fazer, se dá um golpe seco, realmente sai, mas vai a espuma junto. Eu não recomendo, é mais uma coisa para uma curiosidade. Agora, Ciro, uma coisa que eu tenho curiosidade e eles também, certamente, não é? O champanhe, a gente fala, o vinho de bolinhas, ele foi inventado por um monge, cujo nome nos é familiar, que é o Dom Pérignon. Isso, Dom Pérignon era um monge. Era um monge no fim do século XVII. Naquela época, a cultura estava nas mãos dos monges, né? da igreja. E também a produção de vinho era muito ligada aos mosteiros. Então, o mundo do vinho deve muito, dos espumantes em geral, deve muito a Dom Pérignon. A Dom Pérignon. Agora, fale um pouquinho mais, como é que é produzido o champanhe? O champanhe é produzido de uma maneira totalmente diferente dos outros vinhos. Primeiro você produz um vinho normal, um vinho branco ou rosé normal. Como você falou. Aí você coloca o vinho, você guarda o vinho um certo tempo, aí você põe numa máquina de garrafar. E, nessa altura o espumante está fechado, a garrafa está fechada com uma rolha dessas de refrigerante. Aí você põe numa máquina da linha de garrafamento, tira essa tampa e injeta uma mistura de açúcar com líquido, com vinho com açúcar, de fermento. Você fecha a garrafa. O que acontece? Como você tem açúcar e fermento, começa uma nova fermentação, mas dessa vez dentro da garrafa. Dentro da garrafa. Então você deixa lá, guarda enquanto está fermentando um certo tempo. Aí a fermentação deixa um resíduo, uma borra, o resíduo da fermentação. Então você tem que tirar aquilo.
Então você já deve ter visto, você vai jogando, vai pondo naquelas duas placas de madeira com os buracos, Sim. shampoo Pitri. E você põe o espumante e vai virando, todo dia se vira um pouquinho, inclina um pouquinho, vira um pouquinho, inclina um pouquinho. É uma operação. É uma operação. Hoje tem máquina que faz isso, mas durante séculos tinha uma pessoa especializada em fazer isso. Era um artista, ele virava sempre aquele mesmo tantinho, um pouquinho. Milhares, milhões de garrafas. Acho que hoje em dia até nem pode mais ter essa profissão porque exigia muito da pessoa, era insalubre, né? Então você ia jogando o resíduo para o gargalo da garrafa, até a garrafa ficava praticamente na vertical e todo o resíduo da fermentação ficava no gargalo. Você coloca esse gargalo numa salmoura gelada, água super gelada, congela, isso congela a borra no gargalo, aí a máquina vira a garrafa de cabeça de pé de novo, destampa a garrafa, a pressão do gás que se formou com a fermentação expulsa esse resíduo, aí você fecha a garrafa e está pronto o champanhe. E agora, quanto tempo tem que envelhecer? Primeiro aquele vinho que vai dar origem ao champanhe já envelhece um certo tempo. Depois que você faz esse processo da segunda fermentação na garrafa, vai mais um tempo. E depois que o champanhe está pronto, você ainda aguarda mais um tempo. Então é um processo longo, caro, você vê como eu tentei simplificar a explicação, mas é um processo complicado, caro, exige uma enorme mão de obra e o tempo de envelhecimento, por isso que o champanhe normalmente é mais caro que o vinho normal. Que o vinho normal. E a história do champanhe seco e do champanhe mais doce? Como é que se obtém esse equilíbrio? Então, essa é uma coisa típica do espumante. Depois que você abre a garrafa e o gás carbônico, e a pressão do gás expulsa a borra que ficou, baixa o nível dentro da garrafa. Então você tem que completar um nível. Quando você completa o nível, você põe uma mistura de vinho com açúcar. Se você põe muito pouco açúcar ou quase nada, você tem um champanhe seco, brut. Se você não põe nada, é o extra brut. Se você põe mais, fica o demi-sec, que é o meio seco. E se você põe mais, você fica o doce, que é o doux. Quando as pessoas descobrem um navio que naufragou e que ficou décadas e décadas debaixo do mar, já aconteceu até com o próprio Titanic, que tinha uma adega fabulosa. E como é que se sabe que esse vinho está ainda bom para consumo? Bom, você não sabe, o vinho velho é um jogo. Às vezes você tem um milagre e o vinho ficou lá debaixo do mar. Ficou numa adega, condições perfeitas. A rolha fica úmida, ela fica inchada, então ela não permite a passagem de ar. Então pode ficar muitas décadas, pode durar. Normalmente um champanhe, aqui nos dias de hoje, numa condição normal, os melhores champanhes chegam no mercado já com 6 anos de idade, mais ou menos. E você pode guardar mais um outro tanto. Então, eu diria uns 10, 12 anos você guarda o champanhe. Às vezes a pessoa fala, eu tomei um champanhe do casamento da minha mãe e não estava bom. Todos os convidados do casamento da sua mãe também não estão bons hoje, né? Então, não é para guardar muito tempo, mas ele dura. E também a forma de guardar em casa é importante. Eu me lembro de uma festa, não vou falar de quem, claro, mas que ele reservou um lote que ele guardava há muitos anos para essa festa. Abriu, estava um horror. Deve ter armazenado errado. Possivelmente. O calor, a luz e o calor são dois grandes inimigos do champanhe. Agora, você guardar o champanhe, com o tempo o champanhe vai perdendo a bolinha e ele vai virando um vinho normal. Então, depois de alguns anos ele não tem bolinha, mas ainda está gostoso de beber, mas como se fosse um vinho branco. E depois ele passa e oxida e aí acabou. Deixa eu ver essa garrafa de Boulanger. Desculpe, Ciro. Podemos até quebrar algum protocolo. Eu acho uma linda garrafa. Ela não é artística, o design dela é muito bonito. E por que esse nome Boulanger? Nome familiar. Ah, é nome próprio. Nome próprio. Nome próprio. Não tem nada a ver com bolinhas. Hein? Maravilhoso. Olha, na próxima entrada do Ciro, eu ainda vou continuar a falar
de champanhe tem muitas curiosidades. Por hoje, muito obrigado, Ciro. Viva! Viva! Boulanger, tem no Brasil. Tem. Tem na Mistral. Tem. Viva!